falamos aí da relação dos luteranos com os anabatistas, né? Agora vamos para o item 74 do material didático, o Concílio de Trento, na página 7. Irmãos, esse Concílio de Trento, ele é um concílio que ele vai acontecer em meio a guerras. Tanto que assim, ocorreram diversas interrupções que pararam por 6 anos, porque os católicos e os protestantes, e como eu disse para vocês, era uma guerra diferente. Era uma guerra em que eles matavam a população, não era exército contra exército. É uma coisa horrível para a história. Quem estuda essa história, tá bom? Aqui nós não estamos nem mostrando todos os exemplos, mas eu falei para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco dessa história, leiam pelo menos aqueles 2 livros, O Espelho dos Mártires e O Livro dos Mártires. Esses livros, eles contam muitos exemplos, ok? Bom, então o Concílio de Trento, ele aconteceu em 1563 da era cristã. Ele é um marco da Contra-Reforma, ele é o Concílio da Contra-Reforma. E por quê? Porque os países que estavam aderindo ao protestantismo, eles estavam se desenvolvendo, eles estavam enriquecendo. Primeiro porque eles saquearam todos os bens da Igreja Católica. Quando eles decidiram ser protestantes, eles atacaram as igrejas católicas, tiraram tudo que eles podiam tirar e mataram, né, padres e freiras assim, de forma realmente violenta, uma coisa horrível. Nós temos visto esses exemplos. Então o próprio Concílio de Trento, ele vai ter interrupções, e ele é o concílio que vai criar uma nova ordem, eles vão fortalecer a Inquisição para que a perseguição aumente nesse período. Ou seja, nós estamos em 1563, era para nós já estarmos pensando assim, da perseguição está diminuindo, ok? Não, mas os católicos, principalmente, esse concílio, eles vão investir, tá bom, para que as ordens católicas da Inquisição tenham recurso e exército para perseguir e matar tanto os protestantes quanto os anabatistas. O comentário diz: neste ano foi concluído o Concílio de Trento, também conhecido como Concílio da Contra-Reforma. O concílio iniciou em 1545, mas foi interrompido diversas vezes devido às guerras entre católicos e protestantes. As guerras não pararam, irmãos. As guerras não pararam até 1648, eu vou mostrar para vocês, quando os católicos e protestantes vão assinar um acordo na Europa em que ninguém matava ninguém mais, tá bom? Vai ser chamado de Paz de Westfália. Quando você estuda a criação do Estado moderno, o surgimento do Estado moderno, a sociologia estuda, eles dizem que o Estado moderno nasceu em 1648, com a assinatura dessa paz em que católicos e protestantes resolveram não se matar mais, ok? Isso em 1648, ou seja, ali naquele período eram 100 anos de guerra ininterrupta. A partir disso vão ter alguns probleminhas, ok? Mas o que estava acontecendo nesse período agora, por exemplo, do Concílio de Trento, eram verdadeiros extermínios pela Europa. Bom, eu coloquei também importantes decisões deste concílio. Primeiro, a criação da ordem dos jesuítas. Os jesuítas, irmãos, eles tinham autorização, como todo inquisidor tinha, para matar. A ordem dos jesuítas, se vocês pesquisarem, existem livros escritos sobre elas, sobre essa ordem. Teve papa que tentou exterminar essa ordem, dizendo que é uma ordem satanista, mas não conseguiram exterminar. E hoje nós temos um jesuíta, nós não, né? Os católicos, melhor dizendo, os católicos têm um jesuíta assentado lá no trono papal, tá bom? E também eu até publiquei nos grupos aí para vocês, há cerca de 2 meses, 3 meses, esse papa aí separou um arcebispo que é simpatizante, né, do LGBTQ alguma coisa lá, ou seja, ele é um homossexual. Tanto que tem padres católicos que estão apavorados, colocando vídeo na internet criticando.
Ou seja, os católicos podem ter um homossexual como papa. Né? Quando esse Francisco morrer, esse homossexual que ele colocou lá como arcebispo, ele vai poder concorrer ao papado. Isso até para o catolicismo, para o católico é algo inaceitável. Não? Então essa criação dessa ordem dos jesuítas, eles têm uma história sinistra aqui no Brasil, com os indígenas, com os nativos, infelizmente muitas mortes. Bom, segundo, surgiu também o índice dos livros proibidos, que só foi abolido agora em 1966. Eram obras que a Igreja Católica proibia. Eu tenho essa lista aqui, eu vou botar lá no grupo para vocês, se vocês quiserem como documento. Eu acho interessante, eu guardo todos esses documentos, né? E em algum momento você precisa, tá bom? Então eu guardo esse documento, estou colocando ele lá no grupo para vocês. Bom, e em terceiro lugar, o fortalecimento da Inquisição. Então a própria criação dos jesuítas já era um fortalecimento dessa Inquisição e o resultado seriam mais cristãos morrendo, né? Infelizmente, mais anabatistas morrendo, tá bom? Já coloquei lá no grupo, já está lá para vocês. Bom, o item 75 do material didático Teodoro de Beza. Bom, 1564 da era cristã. Era um discípulo de Calvino e escreveu em 1564, que foi o ano da morte do Calvino, tá bom? Então, até esse momento, Calvino estava liderando essas guerras, ok? Seus soldados, chamados huguenotes, foi Calvino que enviou, nós vimos textos de historiadores dizendo que Calvino enviou espiões aqui para o Brasil, para aquela invasão da Guanabara. Aquilo foi articulado por Calvino, né? Começou com Calvino. E agora, no ano de 1564, quando Calvino morre, esse homem ele assume, né, o lugar de Calvino na liderança de Genebra, desse estado político-religioso, né? Então ele escreveu a obra de hereges sendo punidos pelo magistrado civil, onde defende o uso da força e até da pena capital para as igrejas que não seguissem o rito protestante. Ou seja, era adepto da teoria da guerra justa que os católicos já praticavam há 1100 anos, desde Agostinho de Hipona. Então, em 1564, Calvino morre e o seu substituto continua defendendo: nós podemos matar sim, ok? O herege tem que ser morto. Então vocês vejam que isso não é um fato isolado. Alguns querem dizer, Calvino ter matado Servetus foi um fato isolado. Não foi, né? E isso era o pensamento corrente. E o substituto de Calvino continua defendendo, ok? Que realmente eles podiam matar. Aqueles que criticaram Calvino depois por ele ter matado Servetus e outros, né? Calvino se defendeu dizendo, né, que matar herege é correto. Então não adianta tentar inventar uma história, porque infelizmente Calvino ele fazia parte desse grupo que nós temos que classificar como xiitas, né? Protestantes xiitas, que se tornou um sinônimo de violência, né? Okay?